Devemos tolerar os intolerantes? Karl Raimund Popper foi um filósofo austríaco que nasceu em 1902 e morreu em 1994. Ele se destacou por seus trabalhos epistemológicos, isto é, que estudavam o conhecimento. Dentro da epistemologia, suas duas obras mais importantes são A Lógica do Método Científico e Conjecturas e Refutações. Sua ideia principal sobre a ciência é tão simples quanto brilhante. Jamais poderemos considerar uma hipótese verdadeira, podemos apenas tentar refutá-la. Disso decorre que quem trata uma teoria científica como algo inquestionável pode ser tudo menos um cientista. Popper diz o oposto, que a força de uma teoria vem do grau de críticas que ela recebe. Embora muitos tratem a ciência como um conjunto de verdades absolutas, ela apenas nos diz que talvez não estejamos errados. Mas não é sobre epistemologia que eu quero falar aqui. Boa parte dos trabalhos filosóficos de Popper estão relacionados com a defesa da liberdade. Ele foi um opositor incansável de regimes totalitários que criticou em obras como A Sociedade Aberta e Seus Inimigos e A Pobreza do Historicismo. Popper entendia a importância da liberdade, mas acreditava que a democracia preservava. Considerando a época em que ele vivia, essa visão, embora errônea, é compreensível. Em 1947, junto com Friedman, Hayek e Mises, ele fundou a Sociedade Mont Pelerin, que defendia a sociedade aberta, a liberdade de expressão e o livre mercado. Então veja, Popper defendia uma sociedade aberta, quer dizer, uma sociedade tolerante, no sentido de respeitar as opiniões, as crenças e as identidades de todos. Contudo, Popper chegou a um dilema. Como uma sociedade tolerante deve lidar com os intolerantes? Como uma sociedade inclusiva deve lidar com pessoas preconceituosas? Ele concluiu que uma sociedade tolerante deve ser intolerante à intolerância. Essa conclusão ficou conhecida como o paradoxo da tolerância. Você já deve ter visto esta charge aqui, não? O primeiro quadro diz que uma sociedade tolerante não deve tolerar a intolerância. O segundo quadro diz que, quando uma sociedade aceita os intolerantes, ela acaba sendo destruída por eles. E o terceiro quadro diz que qualquer movimento que pregue a intolerância deve ser criminalizado. Faz sentido, né? Parece estar de acordo com as ideias de Popper, não? Parece, mas não está, já que ela omite um ponto importante. Ao omitir tal ponto, a charge muda completamente o sentido da argumentação de Popper e defende algo que o filósofo nunca defendeu. Mais do que isso, acaba defendendo algo oposto ao que Popper defendia. Para entender isso, precisamos ver o que, de fato, ele escreveu. Vamos dissecar um trecho que está no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, publicado em 1945. O trecho começa da seguinte forma: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, os tolerantes serão destruídos e, com eles, a tolerância. Muito bem, nessa parte, Popper está expressando a sua preocupação original. Afinal, o que fazer com os intolerantes? O filósofo continua: nesta formulação, não insinuo que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes. Desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública, suprimi-las seria certamente imprudente. Isso é importante. Note que, nessa parte, Popper afirma claramente que filosofias intolerantes não devem ser suprimidas automaticamente. Ao contrário, ele diz que suprimi-las seria imprudente se aqueles que as defendem estiverem abertos ao debate. Isso é diferente do que a charge diz. Ela diz que qualquer movimento que pregue a intolerância deve ser colocado à margem da lei, isto é, criminalizado. Já Popper diz que, em um primeiro momento, devemos procurar argumentar racionalmente. Continuemos com nossa leitura. Em seguida, Popper escreve:
mas devemos nos reservar o direito de suprimi-los, pela força se necessário, se não estiverem preparados para argumentos racionais, se responderem a esses argumentos com punhos e pistolas. Opa, agora algo importante. Perceba que Popper deixa claro o que é inaceitável. Para ele, a linha vermelha é cruzada quando há agressão. Agressão é a iniciação de violência. É quando a propriedade de outros, sejam os seus bens, sejam os seus corpos, é violada. A partir do momento em que somos agredidos, aí sim podemos responder com a força se necessário. Isso nada mais é do que legítima defesa. Para Popper, é a agressão que deve ser combatida. Isso é completamente diferente do que a charge defende, que é a criminalização do discurso. O filósofo, enfim, conclui o seu raciocínio. Logo, devemos nos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Devemos exigir que qualquer movimento que defenda a intolerância fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância seja considerada criminosa, da mesma forma que no caso de incitação ao homicídio, ao sequestro ou ao tráfico de escravos. Perceba que esses 3 exemplos de crime a que ele equipara a intolerância são ações agressivas, em que há violação de propriedade. Uma pessoa ou um grupo, portanto, só pode ser considerado intolerante se cruzar aquela linha vermelha, se agredir ou ameaçar agredir outras pessoas. Essa parte, que é crucial para a argumentação de Popper, é convenientemente omitida naquela infame charge. Popper nos alerta justamente para aqueles que querem encerrar um debate e cercear a liberdade de expressão por meio da força. A mensagem que a charge procura nos passar é exatamente o tipo de comportamento para o qual Popper nos chamou a atenção. Há até uma outra charge em resposta àquela primeira. Veja, no primeiro quadro, ela diz que a primeira charge está errada. No segundo quadro, há a formulação do paradoxo. No terceiro quadro, há a linha vermelha de Popper. Intolerantes são os que usam como argumento a agressão. E o último quadro ressalta o perigo de se interpretar erroneamente o que Popper disse. Quando se criminaliza o discurso, como a primeira charge faz, basta que um grupo majoritário declare que um outro grupo é intolerante para proibir suas ideias. Isso é muito perigoso. Vejamos um outro exemplo de uma interpretação errônea do paradoxo da tolerância. Nesta tirinha, o autor começa dizendo que crianças não têm liberdade para fazer o que querem e, depois, diz que adultos também não. Nisso, ele equipara adultos a crianças, o que não tem cabimento. Em seguida, o autor diz que, para vivermos em coletivo, precisamos de regras, e regras são o limite da nossa liberdade. Essa frase não quer dizer nada. É simplesmente uma tautologia, um raciocínio circular. E conclui dizendo que a liberdade termina quando coloca em risco a vida do próximo, mesmo que seja uma opinião. Logo, ele criminaliza opiniões, atribuindo a Popper algo que ele nunca defendeu. O autor tem até a audácia de recomendar a leitura de Popper. Só ler não adianta, campeão, é necessário entender. Prestando atenção à argumentação de Popper sobre o paradoxo da tolerância, percebemos que o que ele está aplicando ali nada mais é do que o nosso bom e velho princípio da não agressão, que diz que ninguém pode agredir ou ameaçar agredir a propriedade de outro. Esse princípio é universal, ou seja, ele pode ser aplicado a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Quando alguém o viola, é que conflitos aparecem. Na nossa discussão aqui, quando alguém agride outro, é que ele se mostra intolerante e deve ser proporcionalmente punido. O economista polonês Arkadiusz Sieroń, inclusive, explica isso em seu artigo O Libertarianismo como Solução para o Paradoxo da Tolerância. O paradoxo, que de paradoxo não tem nada, não pode ser usado para cercear a liberdade de expressão.